Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco. E hoje vamos trazer um tema bastante interessante, que é como educar nossos filhos. E quem vai falar hoje pra gente é o Marco Oliveira, conhecido como Marquito, carinhosamente como nós chamamos ele, na Federação Espírita do Estado da Bahia. Ele tem uma bagagem riquíssima, gente. Ele tem várias décadas trabalhando com a infância e juventude da doutrina espírita e tem um conhecimento, bastante experiência. Com certeza ele vai trazer dicas maravilhosas com esse tema, como educar nossos filhos. Um tema bastante interessante. Mas convidamos vocês também para ficar até o final do nosso programa, porque além do tema que ele irá abordar, nós teremos também a dica de livro e também o Pense Nisso, que é um momento de reflexão. E é importante que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque vai nos ajudar a garantir o nosso trabalho aqui no YouTube. É importante que você faça isso, porque além de você se inscrever, você vai também poder ajudar a compartilhar também com seus amigos e familiares, ok? Até porque quantas coisas a gente vê por aí, né, na internet, que não são saudáveis. E esse programa, você sabe, o quanto que a gente faz com amor e carinho, levando mensagens edificantes, esclarecedoras, que conforta, que esclarece e que traz sentimentos bacanas para as nossas almas. Então é importante que você nos ajude. Nós estamos fazendo a nossa parte. E vocês, além disso, tem uma coisa que eu vou pedir também para vocês. Coloque aqui no comentário um tema que você gostaria que a gente pudesse fazer, não é? Imagine fazer um programa especialmente para vocês. Olha, muito bacana. Importante, nos ajude nesse programa, certo? A gente cada vez mais vai estar fazendo com muito carinho, muito cuidado, para que você sinta-se bem, ok? Então, vamos deixar de papo e vamos assistir o vídeo com Marco Oliveira. Vamos lá? Estamos aqui para falar sobre a educação dos filhos. A experiência que venho tendo no decorrer dos anos como evangelizador infanto-juvenil e muito trabalhando também na formação para evangelizadores, trabalhando com grupos de família, eu acho que a gente tem muito a conversar nesse momento. Vamos falar sobre essa educação. Essa criança é uma personalidade com seculares experiências, com características individuais próprias, mas que está momentaneamente adormecida. Personalidade nova em desenvolvimento. Estamos falando do ser imortal. A criança que vive nesta existência criança, mas que com o espírito, muitas experiências anteriores, personalidades adquiridas que formam o que ele é hoje. Então fiquemos atentos que as nossas crianças estão aparentemente num espírito infantil, mas são espíritos antigos. E o jovem? Quem é esse jovem que está conosco? Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 385, um trecho da resposta dos espíritos. O espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. É aquele instante em que o espírito reconhece: estou na existência, posso assumir os meus direitos, mas ao mesmo tempo esquece que tem que cumprir com seus deveres. Então este momento da juventude já é mais complexo na educação dos filhos, porque a gente percebe que ali já existe uma personalidade formada, ele já começa a entender para que ele está nessa existência. Então é bom que tratemos as nossas crianças para que quando cheguemos à adolescência, junto aos nossos filhos adolescentes, não tenhamos os conflitos, chamados conflitos de gerações, que muitas vezes é a falta de diálogo, a conversa. Mas o que é que a doutrina espírita nos fala
sobre esse processo de educação dos filhos. Primeiro, vamos definir a palavra educar na questão 917. É pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Se vamos considerar a própria doutrina que nos afirma que somos espíritos criados pelo Pai, fadados à felicidade, a tornarmos-nos espíritos puros logo mais na nossa caminhada evolutiva, nós podemos entender que dentro de nós, latente, já existe o homem de bem. E que precisamos despertar esse homem de bem na nossa criança e no nosso jovem desde já. Então vamos entender a educação como a que não tende a fazer homens instruídos, mas homens de bem. E para isso precisamos valorizar a ação evangelizadora da infância e da juventude. Porque é para fazer homens instruídos, muitas vezes nós buscamos as melhores escolas, as melhores universidades, mas não basta. Precisamos educar moralmente o ser que está conosco. E para isso também o Livro dos Espíritos vai nos apresentar algumas outras questões. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Pergunta interessante, vale um aprofundamento, e eles nos respondem que, ao contrário, bem grande influência exercem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. E aí ele vai completando dizendo o seguinte: constitui-lhe-se isso uma tarefa e um aviso, despertando aqueles que são pais ou responsáveis, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Veja a nossa responsabilidade com estas crianças e jovens que estão sob a nossa tutela, que convivem ao nosso redor. E vou além, abrindo um parênteses aqui, educar não somente os filhos da consanguinidade, mas aquelas crianças e aqueles jovens que estão ao nosso redor, na nossa comunidade, porque eles também merecem e almejam com toda certeza internamente o homem de bem, o espírito puro. Então que possamos colaborar com a nossa sociedade, com a nossa comunidade, educando também aquelas outras crianças e jovens que não são os nossos filhos da consanguinidade, mas que estão no mundo necessitando de acolhimento, de educação e de carinho e muita atenção. Então que possamos ajudar a comunidade em que estamos inseridos nesse processo. Uma outra pergunta do Livro dos Espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Gente, a nossa missão de paternidade é pensar no futuro dessa criança, do jovem e da humanidade inteira. Porque se estamos formando o homem de bem, é certo que o nosso futuro será ditoso na Terra. Será diferenciado do que temos hoje. Porque essas novas gerações, conforme explícito no livro A Gênese, no seu último capítulo, darão nascimento ao homem novo e também ao mundo novo. Porque o mundo novo, ele inicia-se dentro de cada um de nós. Por isso, quando falamos em transição planetária, se nós não nos regenerarmos internamente, demorará muito tempo para que o planeta se regenere. Uma outra questão agora no livro O Consolador, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário, onde por vezes se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. E para isso, funcionar direito, conforme dito pelo Livro dos Espíritos,
pelo Consolador, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos trazer uma fala de Paulo de Tarso, em Romanos 2:21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a si mesmo? Pois é, educar os nossos filhos, crianças e jovens, tem a ver com o nosso exemplo, com a nossa postura, pois eles seguirão com toda certeza aquilo que verem, que estiverem assistindo na sua casa, sendo feito pelos seus pais, pelos seus responsáveis. Então vamos entender Paulo de Tarso. Vamos ensinar ao outro aquilo que nós fazemos. E não mais aquele dito popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não tem mais tempo. Porque a educação, segundo a atualidade do pensamento espírita de Valdo Franco, pelo espírito Viana de Carvalho, nos diz que a educação preparar homens e mulheres dignos para a condução do próprio como do destino da sociedade. A importância da educação das nossas crianças, dos nossos jovens, vai nos mostrar que futuro o nosso planeta terá, qual a comunidade que nós queremos. Talvez o mais próximo possível da comunidade dos antigos cristãos, dos cristãos primitivos, que eram reconhecidos por muito se amarem. E lembrando Raul Teixeira no livro Vereda Familiar, o Senhor conta com você de modo particular, porque quando você decidisse a educar e amar, instruir e orientar com firmeza e disposição, o mundo mudar-se-á para melhor. Assimilará a luz que jorra do infinito por meio da sua atuação. Que sejamos nós, pais e responsáveis por essa educação das crianças e dos jovens, levá-los ao caminho da educação moral e, se possível, fortalecê-los dentro da casa espírita, fazendo-os participar da evangelização espírita infanto-juvenil. Porque, sendo assim, teremos uma luz a brilhar no infinito e no futuro bem próximo. E que felicidade pudermos ser aqueles que vão acender, fazer brilhar essa luz. Obrigado pelo espaço, falar sobre educação dos filhos, poder trazer um pouquinho da mensagem, da ação evangelizadora à criança e ao jovem, fortalecendo a família nesse aspecto. Procurem a casa espírita, inscrevam seus filhos, suas crianças, seus jovens na evangelização infanto-juvenil e participem desse movimento evangelizador junto a essas crianças e esses jovens. E a nossa dica de livro hoje é Adolescência e Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. É urgente o compromisso de um reestudo por parte dos pais e educadores em relação à conduta moral, que deve ser ministrada às gerações novas, a fim de evitar a grande derrocada da cultura e da civilização. A fim de contribuir de alguma forma com a palpitante questão que está desafiando, principalmente os pais, na maneira de conduzir os jovens, escreve o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, este livro fantástico, Adolescência e Vida. A obra contém 25 lições, onde a autora espiritual aborda importantes temas relacionados à adolescência, como sexualidade, família, busca da identidade, o namoro, a violência, crise de identidade, relacionamentos fora do lar, religião, gravidez, drogas, AIDS e muitos outros temas. A leitura deste livro com certeza irá contribuir e muito para todos nós que estamos em contato direto, de alguma maneira, com crianças, jovens e adolescentes. Sejamos pais, educadores, cuidadores, evangelizadores, enfim. São reflexões valiosíssimas
que irão nos ajudar na prática com eles no nosso dia a dia. Uma ótima leitura a todos. E no nosso Pense Nisso de hoje, nós teremos a história O Vendedor de Balões. Conta-nos que um velho homem vendia balões numa feira. Ele era um bom vendedor e deixou um balão vermelho soltar-se e elevar-se nos ares. E assim, atraiu deste modo uma multidão de jovens compradores de balões. Havia ali perto um menino negro que observava o vendedor e, é claro, apreciava os balões. Depois de ter soltado o balão vermelho, o homem soltou um azul, depois um amarelo e, finalmente, um branco. Todos foram subindo até desaparecerem de vista. O menino, de olhar atento, seguia cada um e ficava imaginando 1000 coisas. Mas havia uma coisa que o aborrecia. O homem não soltava o balão preto. Então, o menino aproximou-se do vendedor e perguntou-lhe: se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O vendedor de balões sorriu compreensivo, rebentou a linha que prendia o balão preto e, enquanto ele se elevava nos ares, ele disse: não é a cor, meu filho, é o que está dentro dele que o faz subir.